Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou pedir para que vocês se acomodem em seus lugares. Nós vamos dar início ao vídeo das normas de segurança do local. Olá, visitante! Estamos felizes com a sua presença no Museu do Amanhã. O nosso auditório está devidamente equipado para garantir a sua segurança. Fiquem atentos para não obstruir passagens e corredores desse espaço. Eles são vias importantes de circulação. Nossas portas de saída são sinalizadas e possuem barras anti-pânico. Para acioná-las, basta pressionar a barra. O auditório possui sistema de detecção de fumaça, extintores e caixas de incêndio. Em caso de emergência, dirija-se a uma das saídas sinalizadas e siga as orientações da brigada de incêndio. Não é permitido fumar dentro do museu. Você pode fotografar e filmar nesta sala, mas na hora do evento, é importante lembrar que o seu celular deve ficar desligado para não atrapalhar a nossa programação. O Museu do Amanhã registra em áudio e imagem seus eventos. Ao participar, você permite o uso da sua imagem para a divulgação das nossas atividades. O fotógrafo do Museu do Amanhã está sempre identificado com um crachá e é o único autorizado a fazer a cobertura oficial. Alimentos e bebidas não são permitidos no interior da sala. Cuide desse espaço. Ao sair, leve o seu lixo com você. O Museu do Amanhã agradece a sua presença e deseja a todos um ótimo evento. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo o segundo dia da Conferência de Segurança Internacional do Forte, a maior da América Latina para temas de defesa e segurança. Esse evento ele é organizado pela Fundação Konrad Adenauer no Brasil, em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais e com o apoio da Delegação da União Europeia no Brasil. Esse ano, estamos contando também com o apoio do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, responsável pela gestão daqui do Museu do Amanhã. É uma grande alegria estarmos aqui nesse espaço que dialoga diretamente com a visão de futuro e de sustentabilidade das três instituições organizadoras. Ontem, nós tivemos um painel de abertura e 2 painéis temáticos sobre os temas de organizações internacionais e economia global. O nosso painel de abertura, como dito ontem, ele é a espinha dorsal de todo o conteúdo da nossa conferência, inclusive trazendo também para debate a questão do papel da América Latina e Europa diante da ordem global em transformação, também para os nossos 2 painéis temáticos de hoje, sobre inteligência artificial e rivalidades sistêmicas. Foram realizadas instigantes provocações ontem e uma importante discussão sobre a necessidade de democratização do sistema internacional e também do objetivo comum da Europa e da América Latina em torno da formação de uma ordem global baseada em regras e não somente na geopolítica de poder. No nosso terceiro painel temático de hoje, nós teremos uma das falas em alemão. Então, já antecipo a todos vocês para terem os rádios de tradução para não haver uma saída coletiva no momento da exposição. Aqui no verso da credencial de vocês, vocês têm acesso ao programa completo com a nota conceitual da conferência
e com as bios de todos os nossos palestrantes. Bom, o nosso terceiro painel temático, ele tem um tema super quente e intensa discussão. A ordem global em transformação na era da inteligência artificial, desafios e perspectivas. Esse painel, ele busca entender os desafios complexos do avanço da inteligência artificial, especialmente na agenda estratégica dos Estados. Nesse painel serão examinadas as implicações da inteligência artificial na segurança internacional e na soberania das nações. O objetivo aqui é buscar propostas para que essa tecnologia seja desenvolvida de uma forma ética e responsável. Para debater mais a fundo sobre esse tema, convido ao palco, como moderador, o professor da Universidade de Brasília e especialista em segurança internacional e defesa nacional, Antônio Jorge Ramalho. E as palestrantes, a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Miriam Wimmer. A parlamentar, membro do Comitê de Defesa no Parlamento Federal Alemão, a deputada Zerhard Güller. Também contamos com a participação via videoconferência do Conselheiro para a Inteligência Artificial na Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias da Comissão Europeia, Juha Heikkilä. Bom dia. Muito bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Que bom. Já é uma boa notícia. Resisti heroicamente a não pedir ao ChatGPT para cumprir o meu papel aqui. Em função da voz, como vocês podem ver, eu estou saindo de uma gripe. Então, peço desculpas antecipadamente pela qualidade da voz, a baixa qualidade da voz. Quero começar agradecendo ao CAIS, à SEBRE, a representação da União Europeia aqui no Brasil, o convite para participar desta sessão como, eu diria, mais instigador e provocador do que propriamente mediador. Felizmente, temos pessoas altamente qualificadas que conhecem a fundo o assunto, mas só posso atribuir a generosidade dos organizadores terem aberto esse espaço para que eu pudesse juntar-me aos senhores. Como foi dito ontem, nós discutimos uma série de questões centrais que colocam essa tempestade perfeita, não é isso? Disputas geopolíticas, reorganização de cadeias produtivas globais. Não se discutiu, por exemplo, a fundo, apenas de passagem, as questões de interdependência e o impacto das reorganizações das cadeias produtivas globais, contribuindo para essa tempestade perfeita, mas ela também é importante, assim como é importante o tema que nos reúne nesta manhã. Nós estamos falando de uma infraestrutura cibernética potencializada pela inteligência artificial que une o mundo e cria uma série de possibilidades auspiciosas, mas que também amedronta. E esse medo não é casual. Esse medo decorre em parte da novidade. No vocabulário da segurança internacional, nós falamos da criação de um novo teatro de operações, o teatro cibernético, que é, como disse antes, fortemente influenciado pela possibilidade de emprego da inteligência artificial. Esse teatro reúne terra, mar e ar, com que já lidamos há milênios, do ponto de vista da segurança internacional, mas também organiza as economias e sociedades, promovendo, inclusive, essas possíveis reorganizações, não só das estruturas produtivas, mas também do acesso a riquezas e do fluxo dessas riquezas. Isso dá medo, porque não está claro como esta esfera, este arranjo está organizado e se ele está suficientemente normatizado. Mais ainda, o espectro da inteligência artificial aponta para a possibilidade disso sair
não só de sair do controle dos seres humanos, colocando os indivíduos out of the loop, como se diz, mas sair de decisões específicas, mas sair do controle de seres humanos mesmo, na medida em que a inteligência artificial pode programar ela própria os seus algoritmos e fazer uso do imenso manancial de dados disponíveis para tomar decisões. Em certo sentido, a inteligência artificial e a estrutura cibernética que nos reúne no mundo como uma grande vizinhança global, para usar os termos das Nações Unidas, materializa a transferência de poder dos Estados nacionais para organizações, inclusive organizações criminosas, e para os indivíduos. Cada um de nós hoje, mexendo no seu gadget, tem condições de ter acesso a informações e de se organizar para pressionar os governos. Está muito claro que faz falta uma legislação global, um consenso sobre os princípios em que devem se basear. Talvez esse consenso exista entre nós, brasileiros e europeus, sul-americanos e europeus, mas no âmbito global não está claro que esse consenso exista. Ontem falou-se da competição estratégica entre China e Estados Unidos, na mesma linha. Talvez a face mais evidente dessa competição hoje esteja na disputa tecnológica. Todos têm memória aqui de Stephen Hawking, de Elon Musk, para citar duas grandes estrelas falando da necessidade de controlar a inteligência artificial, porque ela pode ser o melhor dos mundos, mas também pode nos trazer enormes pesadelos. Então, esse é o pano de fundo da inteligência artificial e das questões cibernéticas que nos reúnem. Mas o que é isso? Os brasileiros, 40 milhões de brasileiros, nesta semana, conversaram com a inteligência artificial ao entregar seus impostos, suas declarações de imposto de renda. Cada um de nós já foi forçado a conversar com a inteligência artificial quando precisou reclamar de um serviço bancário, de um serviço de telecomunicações. Isso não é o futuro, isso é o presente. Isso nos afeta diretamente. Essa é a vantagem. Talvez o ChatGPT tenha chamado a atenção para o fato de que já não precisamos explicar muito claramente o que é, porque todo mundo tem mais ou menos uma ideia, mas, teoricamente, ainda não existe um conceito único para a inteligência artificial. Nós estamos falando de sistemas de algoritmos que conseguem programar enormes quantidades de dados com muita precisão e muita rapidez, muito mais do que os seres humanos. Normalmente, eles são empregados para desempenhar tarefas que os seres humanos não querem mais desempenhar ou para auxiliar os seres humanos a desempenharem essas tarefas. Ocorre que é uma ferramenta, portanto, um construto humano. A inteligência artificial será aquilo que os seres humanos decidirem que ela venha a ser. Neste caso, contudo, não é só uma ferramenta que estende nossas possibilidades de atuação. Como eu disse antes, pela capacidade de autoaprendizado das máquinas, como se diz machine learning, elas podem, elas próprias, desenvolver os seus algoritmos e, dessa maneira, avançar em searas que não foram antecipadas pelos seres humanos, se não houver uma clareza na definição dos limites para o desenvolvimento desses algoritmos. Elas podem aprender a contar histórias sobre os seres humanos e, dessa maneira, condicionar comportamentos humanos que vão dar início a processos sociais cujas consequências e implicações transformam a realidade propriamente dita. Portanto, é mais do que simplesmente criar músicas ou quadros, como nós já estamos impressionados com a capacidade da inteligência artificial em fazer, tão bem quanto os seres humanos, às vezes de forma indistinguível dos seres humanos. É mais do que vencer partidas de xadrez ou de Go, tendo apenas as informações das regras do jogo e aprender a jogar e derrotar os melhores seres humanos que atuam nisso. É mais do que diagnosticar doenças com uma precisão superior à de médicos especializados naquelas áreas específicas da medicina. É mais do que identificar processos produtivos e, por exemplo, monitorar cadeias produtivas complexas para saber se a regulação ambiental, a regulação trabalhista e a regulação fiscal propriamente dita está sendo seguida apropriadamente, sanitária está sendo seguida apropriadamente pelas empresas que querem exportar produtos
para países que exigem essa legislação. É mais do que a agricultura de precisão ou a mineração de precisão hoje, que permite explorar espaços e commodities de uma maneira muito mais profunda, portanto, permitindo evitar desmatamento, por exemplo, e aproveitar ao máximo, sem colocar em risco vidas humanas, essas riquezas naturais. É mais, por fim, do que sequenciar genes e identificar possíveis vacinas, como nós aprendemos agora. A rapidez com que a humanidade respondeu à última pandemia tem que ver com o emprego positivo da inteligência artificial, não só para criar vacinas, mas também para identificar possibilidades de cura dos seres humanos. Como eu disse antes, a inteligência artificial é também capaz de contar histórias vinculadas aos seres humanos. Isso nos é caro. Nós vimos essas ferramentas sendo usadas nas eleições mais recentes em vários países para potenciar determinadas versões do mundo e dos mundos possíveis. E isso pode produzir enormes desequilíbrios internos aos estados. Nós vimos a automação acabar com setores, potencializando e acelerando a destruição criativa. Quem é hoje advogado, contador, corretor de seguros tem que ter muita preocupação com o seu futuro, porque pode ser substituído por uma máquina. E as pessoas que vão ser substituídas por essa automação e robotização podem se tornar muito insatisfeitas e uma presa fácil para soluções extremistas, populistas, erradas para a sociedade. Mas será que a inteligência artificial é capaz de nos aprisionar e de nos conduzir, moto próprio, né, por sua própria conta, a partir das histórias e dos algoritmos que elas próprias inventarem, em histórias em novos futuros, como alguns futuristas hoje apresentam, ou seja, temem que isso possa acontecer? Como construir confiança entre governos e entre sociedades num mundo que pode fugir ao controle? É disso que nós estamos falando. Há uma luz no horizonte, que é a chamada inteligência artificial responsável. Nós já temos os dados em abundância, a capacidade de processamento rápido e preciso. Mas como desenvolver talentos humanos que tenham um sentido ético capaz de controlar essa ferramenta e não tirar o gênio de dentro da garrafa, como se diz na velha história árabe. Como conduzir essas inovações visando ao bem comum? De que instituições nós necessitamos para enquadrar esse processo atendendo a critérios éticos, legais, preservando a segurança dos indivíduos e das comunidades políticas, fazendo com que essa estrutura cibernética potencializada pela inteligência artificial seja uma força para o bem, no sentido de melhorar a nossa capacidade de enfrentar essa tempestade perfeita, e não uma força a serviço da desestruturação e da maior instabilidade global. Para isso, nós temos um painel de especialistas, de pessoas que dedicam sua vida a refletir sobre isso. Como foi dito aqui pela organização, né, pela Ariane, a quem agradeço a introdução, os senhores têm o amplo currículo dos nossos especialistas no painel. Convido a olhar no verso do crachá com essa informação. Vocês vão poder encontrar todo o currículo dos palestrantes. Vou passar diretamente, então, a palavra, abrindo esse contexto e um pouco uniformizando o conhecimento que os estudantes de relações internacionais têm desse domínio e dos desafios que eles nos colocam, para Miriam Wiener, que hoje é diretora da Autoridade Brasileira de Proteção de Dados, Autoridade Nacional. Em seguida, vamos seguir a ordem do programa, passar diretamente a palavra à senhora Serap Güller, que é membro do Parlamento Alemão, e ao doutor Heika, desculpe se eu pronunciei errado o seu nome, que é o consultor de inteligência artificial da Comissão Europeia, todos eles com uma ampla vivência e reflexão sobre temas de inteligência artificial. Miriam, por favor, você tem a palavra. Bom dia.
Bom dia, querido moderador, muito obrigada pela apresentação. Queria começar saudando os meus colegas de painel, também todos aqui presentes, e agradecendo muito à CAS, à SEBRE, a delegação da União Europeia no Brasil, pelo convite para fazer parte desse evento. Queria dizer que eu fiquei muito satisfeita, porque eu transito há muitos anos na área do direito, da tecnologia, e o tema de relações internacionais sempre esteve presente na minha vida, mas não sou especialista. Então, foi com grande alegria que eu verifiquei na programação deste evento, que já faz 20 anos, né, focado sobretudo em segurança, defesa, relações geopolíticas, um enfoque claro sobre o tema da tecnologia, em particular da inteligência artificial, que me parece fazer parte realmente desse cenário da tempestade perfeita que temos descrito e debatido ao longo dos últimos dias. Eu queria também rapidamente explicar o meu lugar de fala. Eu sou servidora pública, já há 17 anos quase, mas o importante é ter saúde, né? Como dizem. Minha trajetória passou pela Agência Nacional de Telecomunicações, pelo Ministério das Comunicações, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e nesses lugares eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de políticas voltadas para a inteligência artificial, como a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. E também, mais recentemente, eu fui membro da Comissão de Juristas do Senado sobre o uso da inteligência artificial, responsável por propor um projeto de lei substitutivo para regular esse tema no Brasil. E eu sou hoje, como dito pelo professor Antônio, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como ninguém é obrigado a saber o que é isso, eu vou explicar. É uma autarquia especial, como se fosse uma agência reguladora, criada há 2 anos e meio, responsável por zelar pela proteção dos dados de indivíduos, né, e por esse direito fundamental que agora existe na nossa Constituição de proteção de dados. Eu sou também professora de Direito e Tecnologia no IDP, mas eu queria dizer que eu não estou falando em nome de nenhuma dessas instituições especificamente, mas sim buscando trazer uma perspectiva a partir desses diferentes lugares que eu ocupo e já ocupei. E eu fiquei muito feliz com o convite, professor Antônio, especialmente porque você já fez aqui um panorama amplo, né, explicando por que faz sentido a gente discutir IA numa conferência dessa natureza. E eu queria só acrescentar à sua fala que a gente vive um momento inédito, né, um momento único na história, um processo que alguns chamam de transformação digital, em que nós temos um verdadeiro ecossistema de tecnologias, como computação em nuvem, internet das coisas, big data, 5G, que propiciam um cenário em que há uma quantidade inédita de dados disponíveis, dados esses que alimentam e servem de base de treinamento para tecnologias como a inteligência artificial. É uma tecnologia que tem potencialidades magníficas, mas também traz riscos que precisam ser endereçados. E como você também mencionou, professor Antônio, a IA já não é uma coisa do futuro, é uma tecnologia pervasiva. Eu apostaria que 90% desse auditório hoje interagiu com o sistema de IA, ainda que não o saiba, né? E eu acho que existem certas características dessa tecnologia que merecem nossa atenção e geram essas preocupações. A inteligência artificial, ela não raciocina como nós, seres humanos, né? Quando você pergunta para o chat GPT qualquer coisa, ele não pensa na resposta, né? Ele reage com base em informações que ele recebeu para treiná-lo, né? Bases de dados de treinamento, esses dados que estão disponíveis por aí. E por isso é uma tecnologia que está, de certo modo, sempre olhando para o retrovisor, quer dizer, ela aprende com base em padrões históricos, né? E por essa razão também ela muitas vezes leva resultados que são injustos, discriminatórios, que perpetuam certos vieses na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa política, e por isso que um dos grandes pontos de atenção é justamente o risco de discriminação, né? Um sistema de IA, por exemplo, que não contrata mulheres, porque aprendeu que historicamente mulheres se afastam mais do trabalho em função dos cuidados com os familiares, né? Um sistema de benefícios sociais que injustamente afeta populações marginalizadas ou periféricas, porque aprendeu que, historicamente, esses grupos podem ter estado associados mais intensamente a fraudes previdenciárias, por exemplo, né? Então, esse é um ponto de preocupação que se soma a uma outra característica da tecnologia, que é a sua opacidade, né? A dificuldade de oferecer explicações sobre por que um determinado resultado foi alcançado. Muitas vezes o próprio programador não é capaz de dizer por que um resultado foi alcançado, simplesmente porque a máquina é capaz de se autoaprimorar recursivamente e perde-se, de certo modo, aquele vínculo, né? Por que se chegou a determinada conclusão.
Então, essas são questões muito importantes quando a gente considera que a IA é usada não apenas num tradutor automático, né, ou no Waze, né, num aplicativo que nos recomenda livros ou filmes, mas também para classificar processos judiciais, por exemplo, para definir quem vai ou não vai estar sujeito a um determinado tipo de fiscalização pela administração pública, para determinar se uma determinada arma autônoma será deflagrada perante um alvo que tenha sido identificado como militar, mas que pode eventualmente ser civil, né? Um veículo autônomo que, se vê na iminência de um acidente, vai decidir entre atropelar um pedestre, uma criança, ou matar o próprio motorista do carro, né? Então, uma tecnologia que gera cada vez mais impactos em áreas cada vez mais sensíveis da nossa realidade, servindo não apenas de suporte a decisões humanas, mas também, em muitos casos, substituindo as decisões humanas em áreas críticas, inclusive áreas que levam a decisões de vida ou morte. Então, nesse sentido, eu acho que o painel de hoje foca em duas abordagens, né? A abordagem doméstica, mas também a abordagem internacional, e são questões que são interconectadas, né? Porque estamos falando de uma economia digital que é essencialmente transnacional, e também porque o desenvolvimento dessa tecnologia não se dá de maneira uniforme entre nações. É preciso reconhecer também as desigualdades e os desequilíbrios que existem na geopolítica, para reconhecer que a posição e os interesses de nações que hoje lideram a disputa pela predominância dessa tecnologia são diferentes daquelas de países do sul global, da periferia do capitalismo, enfim, uma posição na qual o Brasil, de certo modo, se encontra. E, tendo dito isso, eu queria falar rapidamente sobre tendências. Me parece que, quando a gente começa a discutir IA, é possível falar em diferentes momentos, né? Então, eu que acompanho esse tema há alguns anos, comecei a observar há uns 5, 6, 7 anos, o primeiro movimento, que era de desenvolvimento de estratégias nacionais de inteligência artificial, né? Então, políticas públicas voltadas para estimular o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento científico, tecnológico, a inovação, também políticas voltadas à capacitação de recursos humanos, ao enfrentamento dos impactos no mercado de trabalho, por exemplo, e também uma discussão sobre regulação, legislação, princípios éticos, ainda formulados de maneira muito geral, muito abstrata, e esse movimento tem um rebatimento, né, um espelho, de certo modo, em organizações internacionais, multilaterais, ou grupos menores, ou associações civis, que começam também a expedir declarações de princípios sobre o uso da inteligência artificial. E hoje nós temos, eu diria assim, uns 20, 30 documentos internacionais que buscam fixar princípios para o uso da IA. O professor Antônio falou sobre o uso responsável, mas a gente tem uma série de termos que são usados, né? Então, IA responsável, IA centrada no ser humano, IA para o bem, né? Além de outros conceitos que começam a aparecer com muita força, como explicabilidade, interpretabilidade, intervenção ou revisão humana, centralidade no ser humano, transparência, né? E eu destacaria como exemplo desses movimentos os princípios da OCDE sobre inteligência artificial, aprovados em 2019, aos quais o Brasil subscreveu, e também o documento da Unesco do ano passado, que fala também sobre o uso ético da inteligência artificial e traz parâmetros importantes. Mas esses documentos são ainda muito amplos, né? Muito genéricos. Como é que a gente pega um princípio como explicabilidade e diz o que isso significa na prática? E aí eu diria que um momento mais recente ainda é quando nós começamos a discutir normas vinculantes, né? Legislações, órgãos reguladores. E é esse momento no qual me parece que nós nos encontramos. E aqui eu queria falar um pouquinho, bem rápido, né, sobre a União Europeia e sobre o Brasil. Então, na União Europeia, encontra-se em estágios finais de discussão o AI Act, né, um regulamento que trata de inteligência artificial. E aqui no Brasil também temos uma discussão avançada no Congresso Nacional em torno do projeto de lei 21, já aprovado na Câmara dos Deputados e atualmente em debate no Senado Federal. E sem entrar em muitos detalhes, que são, enfim, propostas complexas, eu queria apenas salientar alguns aspectos principais. Eu diria que uma ênfase forte nos princípios, mas um esforço de ir além, né, de trazer parâmetros mais concretos, mais detalhados. Um segundo ponto que diz respeito à necessidade de calibrar a regulação de acordo com o nível de risco que uma determinada aplicação oferece. Então, é claro que uma arma autônoma vai ter um nível de risco muito diferente, talvez, de um tradutor automático, né? Então, o nível de risco vai determinar também o nível de obrigações que recaem sobre os desenvolvedores e implementadores dessa tecnologia.
E eu diria que um outro aspecto a ser considerado é a complexidade de regular um alvo em movimento, porque a tecnologia se altera numa velocidade impressionante. Há um ano nós não estávamos falando sobre IA generativa, né, como é o caso do ChatGPT, e justamente em função disso, a necessidade de pensar em abordagens regulatórias que talvez fujam um pouquinho do parâmetro clássico de comando e controle, né, no qual o Estado manda e os entes privados obedecem. Então, uma tecnologia que impõe uma reflexão sobre arranjos regulatórios mais modernos, que combinem mecanismos regulatórios tradicionais com sistemas autorregulatórios, corregulatórios, e sempre baseado numa avaliação de risco. Um último ponto, talvez, que eu destacaria, e eu deixaria como questão aí para as demais falas, é qual que é o arranjo de governança do qual nós necessitamos, né? E isso é uma discussão tanto doméstica como internacional. Então, eu diria que tanto no Brasil como também na União Europeia existe um debate aberto sobre quem vai regular esse negócio, né? Uma tecnologia tão transversal que gera efeitos em inúmeros setores regulados, como telecomunicações, finanças, saúde e assim por diante, e também a necessidade que haja uma entidade governamental capaz de interpretar de maneira consistente uma legislação que é tremendamente complexa. Quem vai fazer isso? É a Autoridade de Proteção de Dados? É uma nova autoridade? Né? Como é que nós vamos assegurar que o nosso arcabouço jurídico institucional e administrativo esteja à altura de uma norma de tamanha complexidade? E esse é um desafio que me parece que se projeta também para a seara internacional, em que nós trabalhamos fortemente, num primeiro momento, na tentativa de chegar a um consenso sobre princípios básicos, mas a pergunta seguinte é: e agora, né? Qual que é o próximo passo? Então, dito isso, eu queria encerrar essa primeira abordagem, professor Antônio, agradecendo mais uma vez a oportunidade e muito ansiosa para ouvir os demais e responder eventuais perguntas. Obrigada. Obrigadíssimo, Miriam. Serapa, você tem a palavra. Sim, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui nesse evento super interessante, essa conferência tão interessante. E eu estou muito feliz que hoje nós estamos aqui conversando sobre esse tópico. Eu acho que o defeito da política de segurança no passado foi que nós falamos muito pouco sobre a influência da inteligência artificial. Eu não sou especialista em inteligência artificial científica ou tecnológica, eu sou política mesmo. Então, a questão dos algoritmos e o que significa estar por trás dessa tecnologia, eu não vou conseguir responder, mas obviamente, a gente se ocupa com a questão central de como a inteligência artificial vai influenciar a nossa vida e o que vai fazer das nossas vidas. É uma questão que está em primeiro plano, mas como política, obviamente, eu me dedico especialmente à questão que a Miriam acabou de citar, que é a regulamentação, a legislação, normas. E eu acho que eu vou detalhar isso um pouquinho mais adiante, mas eu acho que todos nós sabemos, temos muito claro que a inteligência artificial vai mudar completamente a nossa vida como era até hoje, no ponto positivo ou negativo. Por isso nós estamos falando sobre chances, sobre riscos, vantagens e desvantagens, benefícios, desafios e perspectivas, que é isso que nós já colocamos, inclusive, no título desse painel. E quando nós falamos sobre regulamentação, a Miriam já acabou de citar, Antônio também, nós estamos falando sobre regulamentações na expectativa de que nós podemos garantir padrões únicos na ordem global. E logo no começo nós já percebemos que isso é uma ilusão completa. Não vai ser possível encontrar padrões iguais, porque temos sistemas políticos. Por exemplo, a cúpula do G7, que se encontrou há pouco tempo atrás, também falou sobre o tópico da inteligência artificial e na declaração conjunta diz que a inteligência
inteligência artificial deverá ser desenvolvida com base nos valores democráticos. É assim que se pretende fazer a pesquisa. E agora minha provocação seria valores democráticos. Também é um tópico que nós temos que avaliar dentro das democracias. Por exemplo, mas existem países com tópicos, mesmo nas democracias, a gente não consegue um consenso em tantos tópicos. Por que seria um consenso na inteligência artificial? E tem outro tópico, eu como alemã tenho que falar, porque não dá para não falar. Somente na União Europeia vai ser muito difícil encontrar padrões únicos para a inteligência artificial. E na Alemanha, toda a questão da proteção de dados é avaliada de uma forma muito diferente do que em outros países europeus. Então, esses exemplos talvez devem somente mostrar como, não só como são complexas as questões de como nós podemos garantir padrões juntos. Talvez a gente precisava falar sobre padrões mínimos, mas a discussão acontece em vários países, Estados Unidos, América Latina ou na União Europeia. Nós falamos sobre regulamentação e nesses dias a gente está vendo um desenvolvimento interessante desse tópico. Tem o Facebook, que nunca queria falar sobre regulamentação, especialmente o CEO do OpenAI está passando pela Europa, se encontrando com Macron, com Scholz, para falar sobre regulamentação, porque até mesmo as empresas estão percebendo que não vale a pena sem regulamentação. E é muito melhor se as empresas têm um poder, podem decidir sobre as regulamentações do que se somente os governos fazem isso sozinhos, sem a influência da parte privada. Então, aqui as coisas estão mudando. A Miriam acabou de falar sobre os efeitos da inteligência artificial sobre o mundo do trabalho. Então, a questão era sempre a transformação digital. A gente sempre falou sobre isso. A inteligência artificial já é mais novo, mas a transformação digital, quando a discussão começou há uns 10 anos atrás, nós nos perguntamos, será que a gente vai precisar de radiologista no futuro? Hoje, a questão já é muito mais importante. Será que no futuro nós vamos ter jornalistas? Nós vamos ter compositores? Você já falou isso na introdução. Hoje, até a arte está sujeito à inteligência artificial muito mais do que a gente achava possível quando começamos a discutir esse tópico. Ou seja, o desenvolvimento foi rápido. O ChatGPT já foi mencionado. Vi uma estatística ontem que me impressionou, chocou também. O Facebook tem... Não, vamos começar com o Twitter. O Twitter precisou de 2 anos completos para conseguir 1 milhão de usuários. O Facebook precisou de 10 meses para conseguir 1 milhão de usuários. Instagram precisou de 75 dias. O ChatGPT precisou de 5 dias. 5 dias com 1 milhão de usuários. E aqui nós já percebemos como essas tecnologias não são só se divulgam rapidamente, ganham usuários rapidamente, mas no fim da história, quais consequências isso pode ter? Ou seja, essa discussão realmente é muito interessante como um todo, e eu acredito, eu só vou resumir com uma citação de Stephen Hawking. Ele disse que a inteligência artificial é possivelmente a melhor ou a pior coisa que pode acontecer com a humanidade. Eu acho que isso resume muito bem logo no começo, porque se nós, políticos, especialistas e pessoas com conhecimento tecnológico trabalhamos essa questão, eu acho que todos nós juntos temos que garantir
que não vai ser a pior coisa para a humanidade. Na relação de poder global, a inteligência artificial vai mudar muita coisa, isso vai ter chances e riscos. Quero só dizer sobre as chances para facilitar processos decisórios, que era o que você já havia falado no seu segmento, é uma chance, mas, e eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ver no mundo do trabalho, precisamos de juízes, será no futuro? E isso é uma questão que há 5 anos atrás ninguém teria colocado. E isso mostra claramente que, sim, pode facilitar processos decisórios, é uma chance, mas também traz muitos riscos. E o que nós precisamos é uma avaliação bastante concreta de onde estamos e que progressos precisamos, de forma a termos uma plataforma internacional de regras e orientações, enquadramentos para que possamos avançar nesse sentido. Elon Musk também já foi mencionado. O próprio Elon Musk já falou de uma moratória. Não estamos mais falando sobre isso no momento, porque nós sabemos que no caso do Musk não é um desejo altruísta, há um interesse industrial, corporativo por trás disso, mas há muitos especialistas que dizem que há riscos em relação à inteligência artificial, aos seus impactos, e que esses riscos devem ser comparados a, por exemplo, riscos como uma pandemia, riscos globais como uma guerra nuclear. Portanto, são essas mesmas pessoas que estão dizendo que essa situação é assim, e isso é um apelo para que entendamos quais são as chances e também os riscos envolvidos nisso. Eu acho que o discurso democrático e o mundo global baseado em normas, que ouvimos bastante ontem, também está muito influenciado e será prejudicado se não definirmos, considerarmos a possibilidade de padrões em nível mundial. Os sistemas políticos, dentro dos sistemas políticos, não teremos possibilidade de alcançar a estandardização desses padrões se não discutirmos. Portanto, eu acredito que é importante ter a sensibilidade para entender, em primeira linha, quais são as possibilidades que a inteligência artificial traz, para depois entendermos como regulamentar os riscos. Já falamos de tecnologias, já falamos também das questões comerciais e já vimos que entre o Brasil e a União Europeia já há discussões em torno do trabalho para que pensemos quais são as possibilidades de criação de um diálogo entre essas duas instâncias para discutir o que seria inteligência artificial. Alemanha, Brasil, Argentina, é muito importante termos essa plataforma nesses países para avançar, para termos de fato mais regulamentação, para de fato podermos avançar naquilo que a AI traz de bom e não naquilo que ela traz de ruim. Eu sei que já discutiremos, mas eu gostaria de trazer 3 pontos centrais que são importantes nesse debate em torno da inteligência artificial. Esses 3 pontos são realmente importantes e eu gostaria de trazê-los aqui. A inteligência artificial pode resolver os grandes problemas da humanidade, mas pode também se tornar um dos grandes problemas da humanidade. Talvez aqui uma frase que resuma essa grande questão. E o debate em relação da regulamentação deve ser feito. Ou seja, até mesmo o Velho Oeste, digamos assim, em relação à regulamentação e processos de digitalização, esse Velho Oeste acabou. É muito importante que pensemos nisso. Pensemos, por exemplo, no que sofreu a empresa Meta nos últimos dias. A Meta teve que pagar mais de 1 bilhão de euros em multa por conta de infrações relativas a dados, relativas a questões nessa área.
E isso você também disse, senhor Antônio, na sua moderação. Como é que uma corporação consegue gerar confiança na sua tecnologia? Como é que consegue gerar e transitar com confiança em relação a outras instituições, em relação ao que a tecnologia pode fazer? Ainda no tema regulamentação, é importante que nós não tomemos decisões políticas isoladas, temos que abraçar as corporações, entender como é que elas funcionam, porque elas que influenciam o avanço da tecnologia. É no interesse delas, das grandes corporações, sentar à mesa conosco para definir uma regulamentação que também seja capaz de gerar responsabilidade tecnológica, e eu agradeço nesse momento pela oportunidade de falar aos senhores. Muito obrigado, Cira. Excelentes colocações. Passo, então, a palavra ao Dr. Rei Quilá. Por favor, corrija-me. Devo ter pronunciado errado e peço desculpas. É o seu nome, mas temos aqui um especialista que nos colocará, inclusive, do ponto de vista da linguística, esses desafios que enfrentamos. O senhor tem a palavra. Thank you very much indeed. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de organizar os organizadores pelo convite para participar dessa prestigiosa conferência. Vou falar da inteligência artificial no contexto abordado por esse painel, no momento atual, que é muito importante e interessante, como já foi colocado brilhantemente em comentários anteriores. No início, eu vou, como foi falado na agenda, necessitamos assegurar soberania e estabelecer um arcabouço que permita inovação tecnológica, mas também que dê conta de aspectos morais. Eu vou comentar dos aspectos internacionais, particularmente do aspecto da União Europeia, da Comissão Europeia, como nós abordamos esses temas, e nesse ponto essas questões têm que ser analisadas com muita cautela. Os estudos já foram publicados em 2018, 5 anos atrás, e desde o início da criação, da formulação desses estudos, nós enfatizamos a necessidade de uma abordagem abrangente para a inteligência artificial. Isso significa que nós achamos que é essencial cobrir tanto os aspectos tecnológicos e não tecnológicos da inteligência artificial, das nossas medidas de política e os nossos investimentos, a agenda de investimentos e políticas públicas. Por um lado, temos que ter certeza que a União Europeia tem a capacidade industrial de pesquisa em inteligência artificial para que nós estejamos na vanguarda dessas tecnologias. Nós consideramos que é importantíssimo que nós tenhamos o conhecimento, expertise, para vislumbrar soluções de inteligência artificial. Isso são questões importantes para a autodeterminação dos povos e a soberania dos Estados, para que tenhamos controle de aspectos centrais da inteligência artificial e seu desenvolvimento, ao invés de estarmos dependentes de soluções de outros agentes e atores globais. É uma coisa que nós achamos que nós precisamos ter certeza de que a expertise esteja presente na União Europeia para lidar com essas questões eficientemente, para apoiar a União Europeia no seu sistema de excelência ao lidar com a inteligência artificial. Temos que investir no desenvolvimento de pesquisa aplicada e também começamos a investir também nas capacidades, a construção de capacidades. Estamos estabelecendo instalações de testes e experimentos. São instalações nas quais as soluções de inteligência artificial podem ser testadas ao serem desenvolvidas, e para que a pesquisa possa então ser traduzida da melhor forma possível em produtos e serviços. Mas não apenas isso, nós podemos também descobrir o que os desenvolvedores
laboratórios que estão usando essas instalações de testes e experimentos em condições de vida real, o que eles podem descobrir de fato em questões potenciais que os produtos que estão sendo desenvolvidos e as soluções que estão sendo oferecidas e inovações encontrarão questões que devem ser reguladas da melhor forma possível. Isso pode ser combinado com um arcabouço regulatório sofisticado. São questões que devem, que exigem novos investimentos em laboratórios antes da chegada desses bens e serviços ao mercado, para que nós tenhamos excelência na inteligência artificial. Nós estamos investindo também no nosso compromisso um programa de inovações e pesquisa e através do nosso programa digital focado na construção de capacidade, e a União Europeia está investindo 1 bilhão de euros anualmente no período atual na inteligência artificial. E em 2027 nós teremos ainda mais investimentos e muitos estados da União Europeia estamos construindo um plano coordenado no qual nossos esforços são coordenados e para que nós consigamos o investimento completo de 20 milhões de dólares por ano, que inclua fundos públicos e privados, tanto na União Europeia e do financiamento dos Estados-membros da União Europeia também, importante que nós tenhamos um volume de investimentos, nós temos um alto nível comparado a outras regiões e países, e o financiamento privado também não é suficiente ainda, estamos tentando estimular o setor privado a investir também e fazer com que que eles realmente arquem com parte do ônus dessas pesquisas e desse arcabouço que busca justamente excelência na utilização da inteligência artificial. E outras regiões do mundo também estão fazendo grandes investimentos. Embora nós acreditemos que os benefícios da inteligência artificial são claros, é óbvio que existem muitos benefícios, eles são autoexplicativos e nós estamos lidando com grandes desafios, como já foram mencionados anteriormente, já foram mencionados pelo moderador, então existem benefícios claros e óbvios que podem ser obtidos a partir do uso dessas tecnologias, mas esses benefícios materializarão se essas tecnologias forem de fato trazidas ao mercado e se elas decolarem realmente em benefício da sociedade de uma forma geral. Um requisito aqui importante é a confiança. Em última análise, os benefícios dependem da confiança que tenhamos nessas tecnologias. E se essa tecnologia pode ser usada com segurança e confiança. A razão pela qual a Comissão Europeia considera que é essencial lidar com os aspectos regulatórios e jurídicos da inteligência artificial, que levam justamente às raízes dos aspectos tecnológicos da IA, da inteligência artificial. Em 2018, estabelecemos um grupo de especialistas de alto nível para o desenvolvimento de diretrizes de uma inteligência artificial de confiança e, recentemente, nós publicamos também a nossa proposta para um arcabouço regulatório do ato da inteligência artificial. Esse ato é inspirado pelo trabalho desse grupo de especialistas de alto nível que trabalham justamente na questão da confiança da IA. E nós temos realmente muito trabalho no sentido de ter certeza de que o uso da inteligência artificial seja imbuído de confiança e segurança. Por outro lado, o ato foi concebido de forma que seja proporcional à inovação e amigável ao ambiente de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, é uma abordagem baseada em risco e significa que o ato de inteligência artificial apenas intervém quando os riscos são altos ou inaceitáveis. Em termos práticos, significa que existe um pequeno número de usos da inteligência artificial que são proibidos. Por exemplo,
manipulação, por exemplo, que seja danosa, que seja incompatível com os nossos valores e os valores fundamentais da União Europeia não são permitidos para uso na União Europeia. Então, usos de alto risco também são os usos de inteligência artificial que exigem que o sistema seja submetido a uma avaliação de conformidade e que respeita os requisitos do ato da inteligência artificial. Os usos onde existe um componente de segurança dos produtos que são regulados pela legislação aqui, como, por exemplo, máquinas ou dispositivos, equipamentos médicos ou sistemas de IA em certas áreas, como geração de empregos ou infraestrutura crítica, são chamados o que nós chamamos de áreas sensíveis, onde os riscos são elevados e nós sentimos que deveria haver realmente alguma diretriz já estabelecida. E isso significa que esses sistemas de alto risco terão que ser submetidos a avaliações de conformidade, a fim de que saibamos e estejamos satisfeitos com a conformidade dos requisitos do ato da inteligência artificial. Isso exige a conformidade com vários aspectos de transparência e supervisão humana e outros aspectos igualmente importantes. Nós temos esses objetivos de construir um ecossistema de excelência para que nós permitamos que essas inovações tecnológicas consigam lidar com os efeitos negativos da inteligência artificial. Com inovação e proteção. E acreditamos também que é uma dicotomia forçada a dizer que isso vai trazer inovação. Na verdade, nós acreditamos que uma boa regulamentação pode forçar a inovação. Mas, vamos além disso, nós também estamos preocupados na colaboração internacional para forçar a boa governança sobre a inteligência artificial. Temos muito prazer de poder nos aproximar daqueles que querem se inspirarem nisso e temos grande interesse para poder regulamentar isso e parece muito interessante para todos nós. Mas, indo além disso, a União Europeia também quer se estabelecer bilateralmente, unilateralmente, para ter apoio internacional com a parte ética e também promover a boa governança da inteligência artificial globalmente. Estamos trabalhando com os países que acreditam que a inteligência artificial tem que ser usada com responsabilidade, com diretrizes apropriadas e convidamos os países a se juntarem a nós. Estamos atuando bilateralmente, mas também multilateralmente, por exemplo, a G7, OECD e também a Aliança Global para a Inteligência Artificial. Mas nós também queremos defender também, no nível mais global, as diretrizes para isso. Houve uma boa razão para isso. Como já foi explicado no princípio, já foram considerados muito ricos de desafio e pode ser realmente uma ferramenta muito poderosa para a falta de informação ou outros objetivos nas mãos de atores mal intencionados. Acreditamos que com essa informação não é um assunto para a inteligência artificial, mas é o desenvolvimento a rápido velocidade que está causando tanta preocupação. E como já foi mencionado, causa uma preocupação entre os praticantes no campo da inteligência artificial. E também existe um aumento de causas, de motivos para a regulamentação da inteligência artificial especificamente. Temos muita crítica no princípio quando nós publicamos as nossas propostas para a regulamentação na convenção. Notei pelo contexto, meu contato com os meus aliados internacionais, que existe um repensamento sobre isso. Nós temos visto com os recentes desenvolvimentos nos últimos 8 meses que alavancaram, então, uma reflexão entre aqueles países onde era considerado desnecessário ir além de qualquer coisa que não fosse diretrizes ou autorregulamentação. Seja que isso vai trazer uma regulamentação mais dura, tem que ser visto, mas com certeza
existe um repensamento acontecendo na base do contexto que eu tenho e as interlocuções que eu tenho no meu trabalho na arena internacional. E, obviamente, a discussão de inteligência artificial levantou, então, uma sensibilidade para o fato de que isso é um assunto de, talvez, urgência. Portanto, na verdade, já estamos pensando sobre isso essa semana, no princípio dessa semana, e o HTC tivemos uma reunião ministerial e foi discutido isso como um assunto principal para ser considerado, trabalhando juntos para ver realmente como podemos ter uma colaboração bilateral nesse contexto que possa apoiar, então, esse processo de inteligência artificial. E, obviamente, gostaríamos de estar envolvidos com outros países que estão preocupados com a boa governança da inteligência artificial nessa colaboração. Pensamos que essa colaboração é mais importante ainda numa época onde a tensão geopolítica aumentou e onde o uso malicioso da inteligência artificial é um risco muito maior do que no passado. As ferramentas, o poder das ferramentas que podem ser usadas para objetivos maliciosos aumentou muito dramaticamente. Muito obrigada. Sabem, graças à infraestrutura cibernética, à inteligência artificial, há milhares de pessoas seguindo essa conferência, literalmente. E nós temos questões que já foram encaminhadas pelas pessoas que nos acompanham remotamente. Eu vou selecionar aqui duas das questões que foram encaminhadas aos painelistas. A primeira do senhor Guilherme Garcia diz o seguinte: para além da regulação do uso responsável da inteligência artificial, quais as perspectivas para o impacto e usabilidade da inteligência artificial no curto e médio prazo em atividades interestatais, em organizações internacionais e na Corte Internacional de Justiça? A isso agrega-se a experiência corrente, por exemplo, de fracasso na negociação do acordo sobre sistemas autônomos de armas letais, que até agora não consegue chegar a um consenso há anos, emperrado, sobretudo pela participação de China, que define essa tecnologia como estratégica para este século, e da Rússia, cujo presidente afirma textualmente que quem dominar esta tecnologia dominará o mundo. É simples assim. Então, para uma conferência de segurança, eu acho que é interessante refletir sobre os usos dessa tecnologia para as relações internacionais de um ponto de vista geopolítico. O senhor Mário Jorge traz uma segunda questão que diz o seguinte: com a tecnologia em estado avançado em países centrais, é possível prever que a inteligência artificial seja um fator de manutenção da assimetria em relação aos países periféricos e semiperiféricos no cenário global? Existem perspectivas de reversão desse quadro? Ou seja, acelera a distância entre os países, ou pode contribuir também, e em que condições contribuiria para reduzir essa distância? Eu agregaria uma terceira questão aos painelistas, a quem agradeço muitíssimo. Os senhores viram a complexidade do problema e as dificuldades, os desafios de se produzir uma regulação ética que proteja minimamente os direitos humanos do ponto de vista da sua lida, da sua relação com essa tecnologia. A Cira chamou a atenção aqui com muita pertinência para o fato de que as empresas constituídas e interessadas na perpetuação desse mercado querem regulação. Mas esta é uma tecnologia que também está disponível para organizações criminosas, que delas se valem para aperfeiçoar sua capacidade de interferência em processos políticos internos, em mercados específicos, e colocam um desafio enorme à humanidade, em certo sentido, na medida em que esse consenso, que já é tão difícil de se conseguir entre democracias, ainda mais difícil será para conseguir um arranjo global que permita colocar, enfim, combater de forma concertada e harmônica as organizações criminosas transnacionais. Como os senhores
enxergam esse desafio e que caminhos tomar, se não para enfrentá-lo, pelo menos para levar à comunidade política um sentido de urgência na necessidade de enfrentar esse que é um problema global. Então, é uma vulnerabilidade compartilhada por todos, tanto quanto o aquecimento global. Podemos seguir a mesma ordem. Miriam, por favor. Muito obrigada, professor Antônio. Agradeço também àqueles que formularam as questões. E eu queria, antes de responder, dizer que eu não sou especialista em relações internacionais. Eu até acho que o senhor estaria mais bem posicionado do que eu para responder algumas das questões. Eu sou, no máximo, uma pitaqueira, então, por favor, aceitem nesse espírito os meus comentários. Eu acho que a pergunta do Guilherme e do Mário possui uma forte conexão, né? Então, o Guilherme pergunta, de um lado, sobre a usabilidade da IA em organizações internacionais, mas faz referência também ao fracasso na negociação sobre Lethal Autonomous Weapons System, né? Sistemas de armas autônomas letais, o que eu acho que revela profundamente a diferença de perspectivas e de posições entre os diferentes países sentados nessas mesas de negociação. Foi um ponto também salientado pela palestrante anterior, quando ela mencionou da dificuldade de obter um consenso internacional, mesmo entre países do G7, né? Porque termos como valores democráticos podem possuir conotações muito distintas, né, a depender do contexto em que sejam utilizados. E, nesse sentido, me parece que a pergunta do Guilherme e a do Mário se conectam, porque o Mário questiona se a IA será, de fato, um fator de manutenção da assimetria entre países centrais e países periféricos e semiperiféricos, e minha intuição seria dizer que sim, né? Me parece que sim, e não é por outra razão que existe essa verdadeira corrida por liderança no desenvolvimento dessa tecnologia, e não é por outra razão que a Rússia, o presidente da Rússia expediu essa frase tão famosa, né, que foi citada hoje e também em outros momentos de discussão que nós tivemos. Eu tendo a achar o seguinte, em termos de usabilidade em organizações internacionais, é inevitável que seja utilizada, a questão é o quanto, né, em que medida, em que grau, e eu acho que isso nos conecta ainda com a terceira pergunta, professor Antônio, sobre a necessidade de regulação e o sentimento de urgência, né? Eu acho que regular uma tecnologia em constante evolução não é tarefa simples, né? Nem domesticamente, nem no nível internacional. E o que me parece que vem acontecendo é justamente um caminhar gradual, saindo de declarações muito vagas e principiológicas em direção a medidas que sejam mais cogentes, ainda que em bases voluntárias, né? E eu acredito que o terceiro painelista tenha mencionado a recente declaração de que Estados Unidos e União Europeia estariam convergindo em direção a um código de conduta voluntário sobre o uso de IA, voluntário no sentido de que é de adesão voluntária por parte das partes interessadas, enquanto a legislação não vem, né? Então, me parece que, de fato, arranjos regulatórios híbridos sejam o caminho em que a gente tem instrumentos cogentes, talvez mais vagos, depois instrumentos intermediários, instrumentos domésticos, sempre com um mix de regulação pura com auto- e corregulação, que é um desenho que a gente já vê, em alguma medida, também no campo da proteção de dados pessoais, né? Na nossa legislação brasileira e também no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, fala-se muito não apenas em códigos de conduta privados, que podem ser validados e reconhecidos por autoridades estatais, mas também mecanismos de certificação por parte de entidades privadas que são fiscalizadas pelo poder público. Então, me parece que é preciso também pensar um pouquinho mais em arranjos que fujam do tradicional para lidar com uma tecnologia também que nos traz desafios inéditos, seja domesticamente, seja nas arenas internacionais. Muito obrigado. Eu acredito a outra pergunta era sobre os sistemas de armas autônomas e sobre isso nós podemos dizer sim, regulamentações aqui nós precisamos, mas a gente não consegue nem definir sistemas de armas autônomas. Então, nem cheguei na regulamentação ainda. O exemplo aqui mencionado foi a China. Verdade, a China, a Rússia, que utilizaram o último encontro das Nações Unidas para conversar sobre regulamentações, sobre um procedimento único em 2021, eu acho que foi, e a Rússia, os Estados Unidos e a Índia em
2021 que não queriam, porque não queriam regulamentação de armas autônomas. Então, não é só a China que a gente pode apontar. Se a gente olha a definição, para a China, armas autônomas são aquelas que onde o uso pode ser planejado artificialmente e alterado artificialmente. Os Estados europeus têm uma definição ainda diferente. Então, aqui a questão não é regulamentação, já a definição conjunta está sendo complicada. E se nós olharmos o secretário-geral continua achando importante, mas não consegue convencer todos os Estados-membros. Então, esse tópico é tão complexo como todas as outras áreas que nós temos aqui na questão da inteligência artificial. E tudo isso precisa ser reavaliado politicamente. Obrigado, Cira. Dr. Reid. So, thank you. Obrigado. Bom, o controle de armas e a proliferação de armas não são parte do meu trabalho. Eu não acho que eu deveria dar um pronunciamento sobre isso. Agora, o controle do fronteira internacional para a inteligência artificial e como regular isso, eu acho, como foi mencionado, realmente é uma pergunta muito difícil. E eu acho que o Vistra também mencionou, estou de acordo com ela, é tão difícil também na própria jurisdição de cada país, ou qualquer outra jurisdição. Da maneira que estamos considerando isso, e quando estamos fazendo isso, queremos ser ativos em diferentes frentes. Queremos fazer isso bilateralmente e também multilateralmente. E eu acho que uma coalizão de países que podem alcançar isso, estabelecendo um exemplo para a governança que possam fazer e também, portanto, talvez ter outras coalizões que possam ter uma importância suficiente. Eu não acredito que possa ser realisticamente que a inteligência artificial tem que ser mantidos fora do alcance de atos criminosos. Temos que mitigar o efeito disso e impedir isso ao máximo possível, mas para excluir isso completamente acho bastante difícil. Na nossa perspectiva, a maneira de considerar isso é tentar ter uma influência em diferentes fóruns, o SD, o BG também, mas também discussões bilaterais que temos que ter com nossos parceiros e aliados para ver onde podemos promover com governança juntamente. Thank you very much, Heidegger. Nós teremos ainda cerca de 10 minutos, então poderemos abrir também para perguntas do público. As pessoas estão com o microfone, por favor, temos aqui já 1, 2, e se tiver alguém mais à esquerda, aqui atrás. Então, 3 perguntas, eu só pediria que as pessoas se identificassem e fizessem as questões mais breves possíveis para que tenhamos tempo de ouvir os palestrantes. Bom dia, Érica Rezende, Escola Superior de Guerra. Pensando no nexo segurança e desenvolvimento, olhando o que poderiam ser as implicações, sobretudo do impacto generalizado sobre a empregabilidade, principalmente afetando o sul global, porque essas novas tecnologias, e foram inclusive a citação de que diversos empregos vão subir, desaparecer. Então, pergunto se há alguma mapeamento ou uma projeção do impacto da perda de trabalho, principalmente em regiões que já estão com problemas de desenvolvimento. E pensando justamente aqui no nosso público formado de tantos alunos de graduação, porque me parece um pouco sombrio olhando para frente.
Obrigado. Mas, agregando, portanto, a tempestade perfeita, havia aqui uma pessoa ao lado. Ali atrás. Este senhor, jovem senhor. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer pela excelente explicação sobre esse tema. A minha pergunta vai mais ou menos de encontro com o que ela falou sobre essa questão do emprego. Por quê? Sempre quando a gente vê, a gente tem essa questão de avanços tecnológicos, e aí a gente poderia citar a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, se eu não me engano. Alguns especialistas já consideram essa a quarta revolução industrial, questão de robótica e nanotecnologia. É comum você ver vários empregos surgirem, quer dizer, é comum você ver vários empregos desaparecerem e, ao mesmo tempo, vários empregos surgirem. E, diante disso, que isso pode aumentar a desigualdade, tanto dentro do mesmo país quanto entre países. Se fala muito sobre a questão dos estados oferecerem um auxílio universal, no caso, para dar suporte para as pessoas que não tiverem condição de entrar no mercado de trabalho. E aí, só para finalizar, se eu não me engano, o Milton Friedman falava-se disso sobre imposto de renda negativo, e aqui no Brasil, se eu não me engano, o deputado Suplicy, ele falava muito sobre a questão dos auxílios, né? Então, seria mais ou menos a questão de se os países se coordenarem para tentar estabelecer um auxílio universal para as pessoas que ficarão sem perspectiva de trabalho, se isso não poderia ser uma solução a curto ou a médio prazo. Obrigado. Muito obrigado. Seu nome? Gregory, e eu vou me formar agora há pouco em relações internacionais. Obrigado, Gregory. Temos aqui uma senhora, uma jovem senhora. Olá, bom dia. Me chamo Karen Loyola, sou estudante de Relações Internacionais e eu gostaria de fazer uma pergunta para os palestrantes. Quais são as cooperações existentes na área de inteligência artificial para combater o crime organizado? Em algumas pesquisas falam que a OTAN está fortemente empenhada nisso, tem a questão da Interpol também. Eu gostaria de saber se existem outras. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina. Bom, temos basicamente um pouco mais de um tweet para cada um dos palestrantes poder responder as questões. Miriam, por favor. Muito obrigada, Érica, Gregory e Karen, pelas questões. A pergunta da Érica e do Gregory se conectam fortemente, e o que eu tenho acompanhado desse debate é que as projeções são um pouco inconclusivas, né? Então, em determinado momento, argumentava-se que talvez as profissões mais ameaçadas fossem justamente aquelas que exigiriam maior capacidade técnica, né, raciocínio. Então, engenheiros, né, por exemplo, estariam mais em risco, ao passo que profissões mais ligadas à criatividade, aos trabalhos manuais, talvez estivessem mais protegidas. Mas como nós temos agora a IA capaz de compor canções e pintar quadros, enfim, é uma projeção também que não me parece necessariamente correta. Então, eu acho que, independentemente do cenário, a verdade é que as necessidades de capacitação para o futuro próximo são muito distintas daquelas que nós tínhamos, eu diria nós, esse painel, quando nós estávamos na faculdade, há 20 ou 30 anos atrás, no meu caso, e isso enseja a necessidade de uma avaliação muito aprofundada sobre currículos escolares, em primeiro lugar, para dotar as crianças e jovens das competências necessárias para lidar com esse novo cenário tecnológico, e também políticas públicas no campo da requalificação profissional, porque, como mencionado pelo Gregory, muitas profissões atuais desaparecerão, né? O que será dos motoristas de caminhão e de Uber quando os carros e os caminhões forem autônomos? Então, essa ideia de reskilling, de lifelong learning, né, são elementos que precisam estar presentes nas políticas públicas de educação e capacitação profissional, para evitar um cenário potencialmente catastrófico que poderia advir no momento de transição paradigmática, né, como esse que está se
anunciando. Não saberia dizer se a proposta de auxílio universal é factível ou não. O que eu já ouvi em termos de debate sobre isso é que o Brasil ainda está num nível de produtividade econômica que precisaria melhorar para que se pudesse considerar uma política desse tipo, né, de auxílio universal ou renda universal. Então, essa é uma questão, eu acho, mais para os economistas. E sobre a pergunta da Karen, eu não sei se existem cooperações especificamente em termos de IA para crime organizado. Eu sei que existem 1000 fóruns em que esse tema aparece, inclusive fóruns não dedicados especificamente à tecnologia, mas que agora começam a se preocupar com essa temática, porque não só IA, mas a tecnologia de modo amplo altera radicalmente as condições da investigação e da persecução criminal e também das políticas voltadas para a segurança. Então, eu tenho certeza que o tema aparece em muitos ambientes, mas não saberia dizer se existe uma cooperação específica nesse tocante. Obrigada. Obrigado, Miriam. Sim, muito obrigada. Eu começo com um exemplo pessoal. Eu, quando terminei a faculdade, eu fui trabalhar na área de hotelaria. Eu fiz uma formação na área de hotelaria. E, nesse meio tempo, há hotéis que funcionam sem pessoal direto, ou seja, o meu trabalho, assim que eu terminei a escola, provavelmente é um trabalho que está em extinção. Eu tenho 42 anos, eu não sou muito velha, mas, de fato, o mundo do trabalho tem se modificado enormemente. Eu terminei em 94 a escola, portanto, é um cenário que hoje nós vemos, é um cenário completamente diferente daquilo que eu vi. Eu não acredito que seja apenas o Sul Global que esteja numa transição digital e que possa sofrer como outras regiões. Em Uganda, em outros países, vemos a mesma situação, mas vemos também como há uma população bastante jovem que entende muito de tecnologia, que está muito conectada com as mudanças tecnológicas. Eu gostaria de fazer uma comparação com um lugar onde eu estudei em Colônia. Eu acredito que os meus colegas não eram tão ligados em tecnologia quanto várias pessoas no Sul Global. A grande questão é que no Sul Global as pessoas têm menos acesso à educação formal. Então, essa é que é a grande questão. É muito importante que as pessoas tenham acesso à educação e à pesquisa em nível universitário na área tecnológica. Isso precisa estar no foco da política, precisa ser alvo de investimentos. Na Alemanha, a questão da ajuda ao desenvolvimento deveria se conectar também com a questão da pesquisa no Sul Global, de forma que as pessoas tenham também acesso, em parte, ao desenvolvimento tecnológico, mas através da educação formal. Nós temos 16 estados federados na Alemanha. Vou tocar aqui em relação à questão que a Miriam falou. Nós temos 16 instâncias estaduais de controle de dados. E a própria troca de dados dentro da Alemanha não é tão fácil. Portanto, aí vemos um exemplo da questão do desafio em relação à troca de dados. E como estamos na última rodada, eu gostaria de fazer um comentário. Os senhores falaram de armas automáticas. Eu acredito que a inteligência automática, a inteligência artificial precisa ser, de fato, olhada pela ótica da responsabilidade. Eu não sei como estará daqui a 20 anos, mas hoje eu posso dizer que a inteligência artificial não pode, em momento nenhum, tomar decisões em relação à vida e à morte. Nós não podemos deixar com que isso aconteça, porque isso precisa estar na mão de seres humanos. Então, eu fico feliz de morar num país e transitar em países em que essa questão ética é muito definida e sistemas de armas automáticas são apenas um auxílio aos nossos soldados, mas não tem a ver com o nível decisório. Eu acredito que isso precisa ser consenso e isso precisa estar ancorado no nosso sistema de valores. Muito obrigada. Trazem mais uma complexidade que é intergeneracional. Se assusta o fato de que as duas deixaram a universidade anos atrás e já veem os seus empregos desaparecer, o que dirá para aqueles aqui na palestra que deixaram a universidade no milênio passado, né? Alguns de nós aqui têm outra perspectiva temporal. Mas, por favor, doutor Erika, para o seu comentário final.
Thank you very much indeed. Muito obrigado. Eu vou fazer um comentário rápido. Eu vou acrescentar o que foi dito anteriormente. São questões muito importantes e espinhosas, difíceis. É algo que nós, por razões compreensíveis, são muito preocupantes. Eu não sei quais são os efeitos palpáveis do surgimento de novas tecnologias de inteligência artificial e como é que nós poderemos lidar com as perdas, os ganhos gerados em termos do mercado de trabalho, mas o consenso não está claro e isso foi até antes do surgimento da inteligência artificial. Alguns trabalhos serão perdidos, outros serão criados, alguns postos de trabalho, algumas profissões perecerão, na verdade, outros surgirão, ou seja, não serão as mesmas pessoas que vão ocupar os mesmos postos de trabalho e as qualificações também serão diferentes. A razão pela qual precisamos, como foi dito anteriormente, precisamos de novas plataformas de qualificação profissional, novos currículos. Isso não deve ser negligenciado, muito pelo contrário, tem que ser combinado com outras medidas de políticas públicas com relação às outras questões econômicas. Nós precisamos realmente da decisão coerente de políticos e economistas para que realmente nós tenhamos políticas públicas adequadas. Muito obrigado. Cuja precisão, objetividade e riqueza dos comentários permitiram fazer com que esse painel terminasse apenas com o tempo restante para o aplauso que eles merecem. Obrigada, professor Ramalho. Obrigada aos palestrantes por mais um excelente painel. Lembro a todos os nossos presentes e também a audiência virtual que nós temos um formulário de avaliação da conferência. Esse formulário é muito importante para que a Conferência do Forte siga sendo um trabalho em conjunto com a sociedade civil, também na escolha dos temas estratégicos para a próxima edição, assim como os temas dessa edição também levaram em conta o que vocês escreveram no formulário de avaliação do ano passado. Vocês podem encontrá-lo no QR Code do programa impresso no kit de vocês. E, mediante a confirmação do formulário, dele estar completamente impresso, a gente vai submeter a vocês, após o encerramento institucional, o certificado de participação da conferência. Isso vale tanto para vocês presencialmente, quanto para o público virtual. A emissão do certificado vai ocorrer na parte do foyer do museu, onde vocês receberam os kits. Então, por favor, nos ajudem, preencham o formulário, que esse trabalho continue sendo sempre em construção. E agora eu chamo a vocês para um intervalo breve de 15 minutos e convido para o coffee break. Até já!